Olá, pessoal, tudo bem? Começando agora mais um UPG Cast aqui com o Érico Martins e Isis Soler. é minha amiga co-host aqui nesse projeto muito legal que é o UPG Cast, gente. Né, Isis? Muito bacana, gente. Mais um episódio aí pra vocês. Muito bem. Hoje a gente tem um convidado muito especial, hein, gente? Nós estamos aqui com um cara que é demais. Ele é um querido amigo, ele é sócio da Pontara J Pontara Inteligência e Consultoria de Mercado e embaixador da Fispal Food Service, né? Jean Pontara, por favor. Muito bom, Érico e Isis, muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Falar um pouquinho, passear um pouco pelo setor de alimentação fora do lar, que é o setor que a gente atua no escritório há muitos e muitos anos, quase 2 décadas já, e à disposição aqui de vocês. Jean, conta um pouquinho pra gente aí desse universo, né, do food service, de como você foi inserido nesse mercado. Eu queria entender um pouquinho do que é o Jean para o food service no Brasil. Muito bom, Isis. Obrigado pela pergunta, Érico, também. Olha, essa minha jornada no food service começou há 18 anos atrás. Eu trabalhava numa grande indústria de alimentos e lembro que o meu diretor olhou para mim e falou assim: Jean, precisamos achar outro lugar para vender. Não aguento mais perder dinheiro vendendo para supermercado. Aí eu comecei a pesquisar o setor, comecei a olhar e descobri o que na época a gente chamava de Horeca, com H, né? Que eram hotéis, restaurantes e caterings, que foi a primeira denominação que falava sobre o que hoje é o que a gente chama de setor de food service, né? E assim eu comecei minha jornada no setor, ainda trabalhando dentro de indústrias de alimento, fiz uma boa jornada dentro das indústrias, até que eu percebi que eu tinha muito mais para entregar do que as indústrias tinham capacidade para pagar e que não existia um cargo para o que eu entendia sobre o que deveria ser o food service dentro das indústrias. Aí eu comecei a fazer minha jornada própria com a J Pontara Consultoria. A gente começou, como toda empresa, atendendo pequenas empresas, depois médias empresas, e hoje a gente já trabalhou para praticamente todas as grandes companhias mundiais aqui no Brasil, né? E a gente trabalha para empresas, para indústrias, a gente trabalha para distribuidores, atacadistas, indústrias de software, de tecnologia, que vendem ou gostariam de ter uma jornada de negócios dentro do setor de alimentação fora do lar. E o nosso trabalho, Isis e Érico, é ensinar eles a transitar pelo setor de alimentação fora do lar sem amadorismo, né? Porque o setor vive um momento difícil, já foi pior, sim, né? Vocês todos também são do setor. A gente passou por um momento muito ruim, né, na pandemia. Agora tá menos pior, mas também tá muito difícil ainda para o setor, né? O setor tá altamente endividado. Sim, Então a gente ensina e ajuda esses stakeholders, né, esses fornecedores, a transitarem, fazer negócios dentro do setor de alimentação fora do lar, com mais profissionalismo, entregando o que realmente tem valor para aquele transformador. Esse é um pouco da nossa entrega aqui na J Pontara Consultoria. Muito bacana. E quais são os principais desafios e oportunidades que você vê para as indústrias de alimento que querem atuar nesse segmento, Jean? Olha, o grande desafio, eu vou separar um pouco, né? A maior parte das indústrias no Brasil sempre olhou mais para o setor de varejo, do retail, dos supermercados. Né? Você tem mais volumes, você consegue formar cargas loja a loja. Sim. Então é muito mais simples, você tem uma logística mais descomplicada para atender. Aí quando uma indústria dessa, ou um distribuidor, um atacado que vende para o setor, quer ir para o setor de food service, já toma o primeiro susto. Mas eu tenho que entregar R$350 no restaurante? Sim! Isso é o setor de food service, né? E aí já começa o primeiro susto. Aí ele vem um setor inadimplente e ele fala, mas como eu vou me arriscar? Né? Essa é a parte do copo meio vazio, sim, né? Certo. E tem a parte do copo meio cheio também, que aí eu falo para ele, cara, você tá olhando a parte ruim, porque a parte do setor é fidelidade, consistência, frequência de pedido, margens melhores e participar de um dos setores que mais cresce no Brasil, que é o setor de restaurantes.
E aí, a grande oportunidade é você diversificar um pouco os canais de atuação. Porque, veja bem, imagina uma indústria, um distribuidor, um atacadista, eles que a vida toda vendeu só para o setor de food. O que aconteceu com ele na pandemia? Ele ficou desprovido, totalmente. Ficou sem recurso. Agora, aquele distribuidor, aquele atacadista que vendia um pouco para o supermercado e um pouco para o food service, sobreviveu. Exato. E prosperou. Com certeza. E prosperou muito. Então, quando um cara pergunta para mim, por que eu como indústria deveria, né, respondendo a tua pergunta, Érico, por que eu como fornecedor, como supplier, deveria vender para o food service? Diversificação de canais. Porque esses setores, eles estão em momentos diferentes da economia. Quando a economia passa por um problema como a gente passou e vem passando, as pessoas se abastecem no supermercado e produzem comida em casa. Exato. No momento de mais prosperidade, as pessoas deixam um pouco o supermercado e passam a ter mais prazer comendo fora de casa. Né? Você tá afim de lavar louça todo dia? Eu não. Eu acho que não. Você tá afim? Eu também não. Então eu quero eventualmente comer fora de casa e chegar em casa lindo, maravilhoso, deitar, dormir, não fazer nada. Então quando a economia tá melhor, as pessoas buscam esse prazer, né? Então é importante você estar nos dois mercados, Érico, respondendo a sua pergunta, porque você mantém equilíbrio perante a cesta toda de canais da economia. É uma visão. Os desafios que se tem é entender o setor. Né? Isso não é para qualquer um, né? Assim, o que a gente não pode mais é receber amadores no setor de alimentação fora do lar. Sim, sem dúvida. Né? Eu falo para você, indústria, distribuidor, você quer vender no setor? Entenda, compreenda, entenda a dinâmica do setor. Não seja um amador estragando o mercado de food service. Né? Então, acho que essa é a dica que eu dou para quem quer vir. Não sei se eu respondi toda a lista, se ficou alguma coisa aí, Érico. A gente tem papo pra caramba aqui. Né? Muito bom. E você quer perguntar? Claro, eu gostaria. Eu gostaria de entender um pouquinho da tecnologia, porque já antes da pandemia, né? Vamos dizer, antes da pandemia, a gente tinha, assim, a tecnologia a nosso favor do food service, porém, a gente viu isso crescer gigantescamente, vamos dizer assim, né, no pós-pandemia. E eu queria entender um pouquinho dessa visão da tecnologia nos benefícios do food service. Ótimo, uma pergunta ótima, Anaís. Assim, a tecnologia, ela está em todos os lugares, ou deveria estar em todos os lugares dentro de um restaurante, né? Você tem a tecnologia para te ajudar a planejar um restaurante. Perfeito. Já começa por aí. Você tem a tecnologia para te ajudar a fazer um business plan de um restaurante, né? Você tem a tecnologia para te ajudar a criar os fluxos de movimentação, tanto de salão, quanto de produção, quanto de serviço do restaurante. Por exemplo, quando você contrata um sistema para organizar as filas do restaurante, de certa forma ele te dá uma previsibilidade. Sim. Se eu tenho uma fila com 40 pessoas, significa que eu tenho que ter mesas, garçons e uma produção. E na produção eu preciso ter insumos para atender 40 mesas que estão em fila, né? 40 pessoas ou 40 mesas que estão em fila. Então, a tecnologia já ajuda desde o planejamento da produção. Sim, desde o planejamento do restaurante. E aí, quando você traz a tecnologia para dentro, né? E aí você põe a tecnologia te ajudando, por exemplo, ao teu processo de compras, por exemplo. Né? Eu fui um dos sócios da Netfoods, que é hoje a principal plataforma digital de abastecimento de compras do setor de food service. E o quanto é ótimo você fechar um restaurante à meia-noite, poder fazer um pedido à meia-noite. É maravilhoso, né? Isso, né? Você tem um representante disponível meia-noite? Você não tem, mas você tem as plataformas digitais todas para você fazer um pedido, né? Então, como é bom você fazer um processo de cotação, escolher a melhor marca, o melhor distribuidor, tudo por uma plataforma. Então, a tecnologia vem para simplificar e tirar atrito dentro do processo, né? Quando você vai para a área de produção, que até é a sua especialidade, né? E, assim,
Os equipamentos, você pega hoje os fornos combinados, né? Você faz absolutamente tudo num forno, não é? Exatamente. Eu ainda falo, gente, eu quero um desse na minha casa. É impressionante você poder fazer uma cocção, fazer um pudim, um pega o gosto do outro, fazer um calor úmido, seco, né? Nossa, é muito bacana. Muito bacana, né? Isso. Então, assim, eu vejo a tecnologia, assim, permeando tudo dentro do restaurante, desde o seu planejamento até o seu abastecimento lá no fim. Então, eu vejo que a pandemia acelerou alguns processos, na verdade, muitos processos, né? Porque, por exemplo... O delivery, por exemplo, né? O delivery, por exemplo, que ele só existe se existir tecnologia. Sim. Não importa se você transita um pedido pelo WhatsApp, que é a pior ferramenta para transitar pedido, né? Sim. Mas, enfim, é uma ferramenta. É uma ferramenta que embarca, né? Por exemplo, hoje, a tua pergunta é boa, por exemplo. Hoje, os restaurantes vivem uma complicação, porque é tanta ferramenta descarregando o pedido. Sim. Se você não tiver um consolidador, né? Um consolidador onde você seta ali, você dá um setup em todas as ferramentas, e elas descarregam por um funil só, você não consegue gerir um restaurante. Você tem que ser... Lembra de um desenho que chama Lula Lelé? Que era uma lula que tinha vários tentáculos? Né? O cara tem que ser um Lula Lelé para poder dar conta de... mas assim, a tecnologia permite você ter um Lula Lelé digital, né? Que ele vai pegando ali dentro dos pedidinhos e vai soltando ali, vai botando no painel. Então, eu vejo isso, que a tecnologia, ela precisa, porque, olha um desafio. Eu acho que o FB mais a Galúnia fez uma pesquisa e perguntou para os donos de restaurante. Cara, o que você está buscando numa pesquisa pós-pandemia, né? O que você precisa... Qual que são as suas dores, na verdade? Eu acho que foi essa a pergunta. E aí, ele falou assim, olha, eu preciso revisitar o meu negócio, eu preciso encontrar margem, eu preciso encontrar lucro. Cara, você quer ver um método melhor de fazer isso do que através da tecnologia? Né? Você imagina, você é especialista em equipamentos. Com a tecnologia, não consigo fazer uma cozinha 3 vezes menor? Sim, que eles chamam de 4.0. É uma cozinha bem menor, com um processo que entrega a mesma quantidade de uma cozinha gigantesca, né? Assim, com tecnologia, totalmente. Você coloca uma lava-louça, você coloca um rational, né? Um equipamento da parte de frituras também, você substitui por um combinado. Tudo para que você traga porcionamento. Então, a gente fala do mesmo gosto, padronização, né? E uma entrega rápida, é bem bacana. Então, olha que interessante, é uma área que eu não tenho domínio, né? Mas assim, eu consigo ver como espectador, né? E como um pensador do food service, que a tecnologia hoje é fundamental, né? Por exemplo, eu trabalho para um fundo, né? Para a Six Place, e a Six Place, por exemplo, ela se tornou um operador logístico de redes de franquia com tecnologia pura. Olha aí. É a coisa mais sensacional do mundo. Então, assim, eu trouxe aqui alguns cases interessantes, e você também, né? Sim. Como a tecnologia, que é uma própria pergunta sua, como a tecnologia colabora para entrega margem através de redução de... Payback. A taxa de retorno, né? E ele entrega através de menos perda, menos quebra, uma compra mais acertada, um controle de fluxo, de fila. Então, cara, quem conseguir, né, mergulhar na tecnologia, sem invencionismo também, né? Porque tem muito invencionismo, né? Tem coisa assim, é desejável, sim, mas é necessário? É a pergunta, né? Eu acho assim, é desejável? Sim, é desejável, mas é fundamental? Não. Então deixa para depois, né? Eu tô precisando entregar margem hoje? Tô. Então, o que eu tenho de tecnologia disponível no meu fluxo todo, né? Desde pensar o negócio até fechar a casa, o que acontece no meio que eu posso botar tecnologia sem invencionismo e que vai me entregar o que eu preciso, que é margem, fluxo no restaurante, controles e tudo mais. Aí, nesse sentido, a tecnologia é muito legal. Sim, né? muito. Acho que... Não sei se eu respondi a pergunta. Sim, está bem respondido. A tecnologia, eu vejo assim, que ela veio realmente para ficar com o chat GPT aí, a gente tem já experimentos aí, né? Inclusive, falei com a professora semana passada do Senac. Um abraço para você, Cristina. Aí ela me disse assim, que eles já estão estudando assim,
para entrar essa matéria já no curso pós-graduação, porque Interessante. é uma coisa que realmente hoje o garçom é lógico, o humano é fundamental, mas você vai ter que ter um suporte das tecnologias do IA, de repente, para saber se o cara é alérgico, sei lá, alguma coisa que possa, o gosto dele, tipo, baseado nas últimas visitas que ele fez para o restaurante. Entendi. Né? Alguma coisa nesse sentido que vai auxiliar bastante o garçom, né? O garçom ele não vai chegar assim do nada na mesa, assim, e aí, o que vamos querer hoje? Ele vai direcionar, vai ser como um profissional que vai conduzir a melhor experiência dentro daquele restaurante, né? Olha que através interessante. da tecnologia, Você né? tocou num ponto tão interessante assim. Eu estive acho que uma semana atrás com um grande amigo, Marcos Nunes. Ele é dono daquela rede Let's Eat de hamburguerias. Sim. Que bacana. Marcos está crescendo. Aliás, acabou de receber o selo de excelência da BF. E ele me falou exatamente isso, que o grande desafio hoje, né, aí é uma área de sua especialidade, né, área de serviço dentro do food, né, área de hospitalidade, de serviço, por exemplo. Ele tem muita dificuldade para o garçom conseguir fazer o que a gente chama de upselling ou upsell, né? Fazer uma venda a mais, né? O que ele quer comer? Ele quer comer um hambúrguer e uma batata. Isso que ele quer. Exato. Mas o que mais ele poderia comer, né? Então, ele vem investindo bastante, eu achei muito interessante. Agora, e cruzando um pouco com a inteligência artificial que você está falando, pessoa que genial, né? Incrível, assim, incrível. Você pegar a régua de consumo dele, né? Como ele vem consumindo. Sim. Quando o cara identifica, seja por qualquer método que seja, né? Um cliente da casa, abre ali tudo aquilo que poderia ser uma oferta, né? Olha... Porque não adianta você oferecer camarão para um cara que nunca comeu camarão, ou que é alérgico a camarão, né? Qual é o sentido disso? Né? E você vai fazer vendas mais acertadas e com base no gosto dele, né? Sim. Eu acho que é o caminho, né, já. Muito legal. Olha, eu nunca tinha pensado nisso, mas que sensacional. Podcast é assim, né? Ótimas trocas, cada um na sua especialidade, né? É verdade. Muito legal, pessoal. Dentro da ITW, eu estava com um chefe de cozinha, né, o Fábio, e ele estava me falando sobre a parte da rede de hamburguerias. Então, a gente trabalha, né, com hamburgueria, a parte da Vulcan, que são equipamentos de cocção muito profissionais, que tem uma boa entrega. E ele estava me explicando na área de panificação. Então, assim, o pessoal lá... A rede de hamburgueria, ela já não faz mais aquela parte do pão. Vocês têm um pão diferenciado, com grãos. É tudo pré-porcionado em a gente fala de uma dark kitchen, né? Que é produção em massa para depois entregar lá na hamburgueria. Então, grandes redes de hamburguerias crescendo com pães que tem uma entrega muito bacana e são tudo porcionados pré-preparados, pré-congelados. Eu achava, né? Falei, não, acho que vem naqueles saquinhos ainda, sabe? Saquinhos de hot dogs. Não, é tudo pré-porcionado, congelado, e eles fazem a finalização só dentro da hamburgueria. E isso também é tecnologia. Então, são coisas que vêm para ajudar, né, na parte da operação. O tempo, né? Sim, né? E eu desconhecia. Então, essas trocas são muito interessantes, né? Muito legal. A tecnologia está aí para a gente fazer o uso, né? Usar da melhor forma possível, né? Tem que se usar com parcimônia também, né? A gente está numa discussão aí, né, sobre regulação, de mídia, de isso, daquilo, né? Mas, cara, quem faz o problema não é a ferramenta, é o utilizador, né? Com certeza. Então, acho que a gente tem que olhar para isso, né? Exatamente. Verdade. É que nem culpar o alcoólatra, por exemplo, por pegar o carro e provocar um acidente, né? Aí vão falar, o carro não sei o que, era um carro possante e tal. Não. A culpa é do motorista, né? Exatamente. Que tá alcoolizado, né? Muito legal. E não culpabilizar o carro que era possante. Jean, como que você desenvolve e implementa projetos completos de food service nas empresas, cara? Como que o seu conceito sobre isso? Ótima pergunta, Érico. É assim, a gente trabalha com a metodologia do go-to-market. Go-to-market, ele é um conjunto, é um método que tem um conjunto de estratégias onde a gente desenha uma ida ao mercado, né, que é a tradução literal, go-to-market, uma ida ao mercado,
olhando para absolutamente todas as áreas dentro de uma indústria, de um distribuidor, né? Imagine que uma indústria de um produto específico quer ir para o setor de food service. Então a gente olha o que é necessário ir para o setor, o que é necessário ter para ir ao setor de food service para aquele objetivo. Nenhum projeto pode se iniciar sem que a pessoa tenha um objetivo, Claro. né? Eu quero ir ao food service e abrir X mil restaurantes utilizadores do meu produto, do meu equipamento, da minha tecnologia. E qual é a geografia? Para a região tal, né? Ou para tickets médios de tanto. Bom, baseado num objetivo desse contratante da consultoria, a gente desenha um plano olhando para produto, para vendas, para logística, para marketing, para tecnologia, olhando, e aí para o micro detalhe, como esse vendedor precisa estar preparado para vender para aquela tipologia específica do setor de restaurante. Qual a performance que meu produto precisa ter para aquilo? Qual é o canal de comunicação ideal para que eu consiga me conectar dentro da jornada de compras do meu cliente habitual? E qual é a rota que eu vou utilizar? Quando a gente fala de rota, não é a rota geográfica, é a rota de distribuição, né? Eu vou vender direto, eu vou vender por distribuidor, eu vou vender por atacados cash and care, ou eu vou ir de direto. Eu vou vender com equipe de representantes comerciais, com equipe própria CLT, e essa equipe CLT ela é televendas, ou ela é uma equipe externa, ou uma equipe híbrida. E eu terei o canal digital, sim ou não? Né? Hoje eu sempre digo sim. Sim. É fundamental você que fornece para o setor ter o teu produto dentro do canal digital, seja no formato e-commerce, marketplace, ou qualquer que seja o formato. Então, a gente faz isso, Érico, a gente dimensiona o mercado, a gente olha qual é a tipologia do food service, bar, restaurante, lanchonete, hotel, pizzaria, tique, que aquele produto, aquele serviço tem mais fit, mais alinhamento, e a gente desenha todo o projeto, ou seja, todo o go-to-market para aquele contratante chegar até este tipo de cliente no volume que ele quer, na margem que ele quer e no tempo que ele quer. Então, essa é a entrega principal que a gente tem no escritório. Poxa, que legal, cara. Nossa, um estudo bem assertivo. É o que a gente tenta fazer, mitigar os riscos de dar errado. Sim. Né? Sempre que você contrata um especialista para alguma coisa, a ideia é que dê menos errado. Né? Sim, Por exemplo, quando o teu carro dá um pane elétrico, você leva no mecânico. O mecânico fala, eu consigo resolver. Mas ele é especialista? Não. Mas ele consegue, não consegue? Sim. Porque ele sabe. Jeitinho. Ele já mexeu na parte elétrica. Sim. Ele ajeita. Agora, se é um especialista... a gente prefere, se o nosso carro dá um pane elétrico, eu prefiro levar numa auto elétrica, certo? Sim. Eu prefiro, porque ele é o especialista no elétrico. E ele vai minimizar o risco de dar errado. Com certeza. Né? Por exemplo, se eu quiser comprar um equipamento, eu não compraria comigo, eu compraria com a Isis, que é especialista. Sim. Se eu quiser desenhar uma jornada de uma brigada de restaurante, eu contrataria o Érico, não a mim. Certo. Né? Eu acho que é sempre assim. Sim. Quem é o cara que já viveu muitas vezes aquilo, né? Para saber realmente... e que pode te ajudar a mitigar, reduzir o risco de fazer aquilo que você pretende. É o meu pensamento. Perfeito. Legal, Jean. Legal, Exato. muito bom, hein? E você participou já de cases de muito sucesso aí, provavelmente não, com certeza, né? E você pode revelar algum pra gente, assim, um case que marcou você bastante, sim? Olha, eu posso dizer assim, escalar volume com alimentação plant-based, com alimentação de proteínas vegetais, sempre são os projetos mais desafiadores. Ok. Porque o plant-based no Brasil, alimentação, eu não vou chamar nem de vegana, mas alimentação à base de plantas, né? Ela é um desafio porque ela começou no Brasil muito ruim. Parecia que ela queria muito ficar distante do sabor da carne. E aí ela atendia o quê? Um nicho. Um público pequeno, hoje já não é mais tão pequeno. E era muito desafiador para as indústrias conseguir se manter viva
atendendo um mercado muito pequeno. E eu trabalhei para uma startup aí, que é uma hoje ela é um unicórnio, uma empresa que vale $1,5 bilhão, né? E eu fiz todo o go-to-market Brasil dela, né? E a gente passou por muitos desafios, né? Convencer uma hamburgueria, que é um templo da carne, a ter bons produtos nossos na época para o público que tinha uma dieta restritiva ou que gostava de, eventualmente, não comer carne. Então, atender, a trabalhar para essas indústrias é sempre mais desafiador. E esse mercado também vem passando por transformações, não vem? Esse mercado hoje está entregando muito sabor, né? Eu falei num podcast outro dia com o pessoal da PMG, e eu falei tanto que ele perguntou para mim, mas você é vegano, vegetariano? Eu falei, não sou, cara. Eu sou filho de açougueiro, neto de açougueiro, sobrinho de açougueiro. Eu sou o maior comedor de carne que talvez esteja nesta mesa agora aqui, entendeu? Mas eu acho esse mercado muito legal. Fantástico. Porque hoje você come algumas carnes, alguns análogos da carne, assim, com um sabor espetacular. Sim. E que você questiona, será que eu devo mesmo continuar comendo carne? Tem uma ótima entrega. Perdão até te cortar, mas a minha filha, tem uma filha que vai fazer 18 anos, a Sabrina, e ela cismou, falou, agora eu não como mais carne. Olha, pra mim, primeira semana eu falei, ok, né, não como. Como que eu vou preparar uma alimentação para esta garota que está ainda em fase de crescimento, né, e sem fazer nada que prejudique ela na saúde dela, né? Então, pra mim, foi totalmente um uau, né? E eu fui atrás no Carrefour, né? Perdão falar da marca, mas bem, enfim. Tem uma área, né, muito específica para isso, e eu vejo que o mercado está se adequando para isso também. Isso não existia na minha época, não sou tão velha assim, mas não existia na minha época. Então, assim, o mercado ele já entrega tudo isso para você muito, muito bacana. Um suco diferenciado, a parte tem porcionamentos também de pequenas quantidades, que foi no caso dela, porque só ela quis ficar vegana, nós não. Você não precisa mudar a refeição da família. Os leites vegetais ficaram muito bons, Ficou também. Os leites vegetais, eles insistiam em não parecer ter sabor de leite. Hoje não, eles se preocupam em parecer com leite. Sim. Então, por exemplo, para quem é um grande bebedor de leite, não é o meu caso, mas eu beberia com muito prazer um leite vegetal. É igualzinho, assim, sabe? Tudo tem um sabor muito gostoso, muito apetitoso, uma entrega muito boa. Então, esse é o mercado, assim... Você me perguntou qual foi o projeto mais desafiador. Esses sempre são os projetos mais desafiadores, junto com os commodities. Explica pra gente. Transferir valor e não preço. Transferir valor para commodities é um super desafio dos nossos projetos sempre, né? Quando a gente fala de arroz, feijão, farinha de trigo, outras farinhas, quando a gente fala de óleos, quando a gente fala de azeites, é sempre muito desafiador você conseguir atribuir valor a essa categoria. Sim. Mas eles têm valores, porque eles são muito diferentes entre si. Sim, sim. E eles entregam performances diferentes. Você tem, por exemplo, um arroz que absorve 3 vezes o seu peso de água, e é excelente para quem vende comida quilo. Nossa, sim. Muito bom, né? E tem arroz que absorve 1,5 vezes o seu peso. Então, commodity não é todo igual. Não. Você pega óleos, por exemplo, o refino do óleo, a matéria-prima, a origem daquele óleo, pode trazer resistências ao calor totalmente diferentes. Sim. E durabilidade também, né? O óleo de girassol para o óleo de algodão também tem uma durabilidade. O óleo de palma, por exemplo. Hoje o óleo de palma, por exemplo, é a matéria-prima de mais resistência a calor. É o produto que dura mais tempo e entrega o melhor resultado. Né? E ideal aí para. Infelizmente, os fabricantes, o restaurante quer comparar um óleo de alta performance com um óleo de soja que dura absolutamente nada numa fritura. Exatamente. Então, assim, é sempre muito desafiador você atribuir valor a commodities. Então, acho que as proteínas vegetais, respondendo a tua pergunta, né? E os projetos com proteínas vegetais, os projetos com commodities sempre são os mais desafiadores. Porque quando a gente vai no marketing e quando a gente vai para agregação de valor
para um commodity ou aquilo que todo mundo entende ser tudo igual, são sempre os projetos mais desafiadores dentro do food. Então a gente tem que olhar para aspectos técnicos. No aspectos técnicos a gente olha para sensorial, a gente olha para performance, a gente olha para shelf life, para condicionamento, e a gente tenta achar alguma coisa ali, aí depois a gente tenta achar alguma coisa no branding daquela companhia, e tenta olhar para todo mínimo detalhe para tentar construir o que a gente chama de diferencial de valor para aquele commodity. Então, esses são os projetos sempre mais desafiadores. É um trabalho que leva um certo tempo, né? Eu creio que, É um trabalho que sozinho não acontece, tem que ser multidisciplinar. Entendi. Então, às vezes eu tenho que pegar o produto e chamar um especialista em equipamento e aplicar aquele produto no preparo daquele equipamento e ver a performance. Aí eu tenho que levar ele para uma cocção úmida, uma cocção seca, uma cocção híbrida, para um forno, para uma chapa, para um charbroil, para uma churrasqueira, para uma panela, para uma caldeira. Então, como o arroz se comporta numa panela elétrica, numa caldeira de 200, 300, 500, como que esse arroz funciona num forno combinado. Então, a gente... Fazer da experiência do laboratório, assim, completa, né? Para você chegar num Porque, resultado... assim, conforme a tecnologia de preparo cresce, eu tenho que pegar estes produtos e preparar eles em todas as tecnologias que existem para saber se esse produto realmente performa igual em todos os métodos de preparo. Perfeito. Eu vejo que você tem uma boa experiência, assim, então, com cozinhas, então, né? Então, a sua formação também de chefe, né? Você se formou como chefe quando? Se eu falar que eu formei como chefe, eu apanho na minha turma. Tá. Eu me formei como gastrônomo, né? Então, aqui todo mundo fala, se formou como chefe, não existe isso. Não, chefe é um cargo, né? Sim. Chefe é um cargo. Gastrônomo, como gastrônomo, correto. A gente que diz errado, é verdade. Eu me formei em gastronomia, sim. Legal. Minha mãe me mandou estudar economia. Minha mãe mandou. Eu rebelde. Porque eu tinha que estudar, porque minha família sempre foi uma família de exatas, se bem que economia não é exatas, economia é humanas, né? Mas eu fui estudar alguma coisa que eu achava que dava dinheiro, né? Certo. E na época. Mas logo que eu comecei a trabalhar no mercado, Isis e Érico, eu percebi que eu era muito ruim, cara, porque como é que eu podia me relacionar com um cara que transforma alimentos? Eu não entendia absolutamente nada de alimentos. Tá. Eu conhecia o portfólio da empresa que eu trabalhava, mas não sabia aplicar aquilo. E quando eu comecei a liderar equipes de food service, eu falei, cara, tá errado. Eu não posso visitar o setor de restaurante se eu não sei transformar o produto. Perfeito. E aí eu fui estudar e que aprendi. E hoje eu me considero um especialista em gastronomia mesmo. Sim. Mas que vende. Exato. Exatamente, né? Um especialista em gastronomia que não cozinha, mas ele vende. Então, é isso. Então, eu tive que estudar os dois. Eu tive muita dificuldade em aceitar que era importante, mas eu tive um episódio específico, assim, que deu um clique. Sabe, eu tive uma epifania. Tive um momento em que, falei, cara, eu preciso. Aquela lampadinha, né? Aí, desse dia, eu não parei mais de aprender. E eu tenho algumas áreas de estudo, que é, por exemplo, materiais, ingredientes e a história da gastronomia. Olha aí. Sou apaixonado por como tudo começou, desde os períodos lá, neandertais, mesolítico, paleolítico, como é que foi tudo, veio se transformando até o que a gente entende hoje, até que a gastronomia realmente virou um rito, uma disciplina, um método. Então, entender tudo isso é fundamental para a gente entender por que comemos o que comemos hoje e por que tratamos a gastronomia como tratamos hoje. Um pouco disso. É verdade, né? É história, né? Mas esse é um assunto para um podcast próprio. É isso aí, pode crer. Então, falando diferente. Exato. Muito legal. Fazendo uma rodada e falando um pouquinho sobre feiras, né, e eventos. A gente sabe que no Brasil e no mundo é muito importante, como você disse, é uma história bonita a gastronomia e ela vem se modificando e a gente está em constante modificação. E a feira, ela nos traz isso. E aqui no Brasil, a feira que a gente mais tem acesso na parte de gastronomia é a FISPAL, ao qual você é embaixador.
Queria que você falasse um pouquinho da FISPAL 2023, o que ela tem para nos entregar, o que você pode falar para a gente sobre ela. Muito legal, ótima pergunta. A FISPAL hoje é a principal feira do setor de alimentação fora do lar no Brasil e na América Latina. Sim. É uma feira com milhares de participantes, é uma grande festa do food service, onde todos nós que estamos em fases e momentos diferentes, mas todos se relacionando com o setor de gastronomia, é o lugar onde todos nós nos encontramos para falar sobre o nosso setor, né? Então, a FISPAL esse ano, a gente está gravando aqui em 2023, né? A FISPAL esse ano será de 13 a 16 de junho, no Expo Center Norte. Esse ano, a feira, ela tem um formato voltado para conhecimento também, com grandes expositores de ingredientes, produtos acabados, bebidas, alimentos. Dentro do alimento café, a FISPAL Sorvetes, que é muito grande também. Então a gente vai ter grandes expositores. Eu sei que a Isis vai estar lá, né, Isis? ETW, Vulcan, Robert, estaremos lá. Ela vai estar lá também. Érico vai visitar, com provavelmente, certeza. Né, Érico? Então, aproveitando, quero convidar vocês aí que estão assistindo aqui o podcast, o PG, para que você esteja conosco, né, comigo. Eu sou um dos embaixadores da feira, visitando, conhecendo, fazendo negócios, tendo uma interlocução com o setor, reencontrando amigos que você não via desde a pandemia, exatamente, né? E se conectando aos negócios do setor, que este ano o food service já é do mesmo tamanho que ele era em 2019, antes da pandemia. Notícia, hein? Poxa vida, hein? Estamos felizes. Então, hoje, em 2023, o food service já tem mais de 1.200.000 estabelecimentos. Ai, que maravilha. Né? Fecharam 200 mil na pandemia, nós já somos, de novo, mais de 1.200.000 estabelecimentos. Então, te convido para estar conosco na FISPAL 2023, de 13 a 16 de junho, na Expo Center Norte. Este ano a FISPAL é paga. Uau! Fala um pouquinho sobre isso, já. Esse ano a FISPAL vai ser paga, porque a gente quer um público qualificado. Legal. Né? Mas eu vou deixar aqui para você, Isis, para você, Eric, e para o pessoal aqui da UPG, eu vou te dar 30 ingressos. Olha! 30 ingressos para você que é da audiência aqui, tá? Aí depois eles vão explicar como é que mas estou te dando 30 ingressos para que a audiência aqui do PG consiga ir e frequentar e fazer grandes negócios dentro da FISPAL 2023. Desde 2000 e tanto eu sou embaixador da FISPAL. Já são mais de 6 anos como embaixador da feira, fazendo essa interlocução entre transformadores, operadores, equipamento e todos os stakeholders desse setor. Espero todo mundo lá. Nossa, muito feliz com a notícia. Desculpa, Isis. E a gente pode encontrar você lá para bater um papo, assim, de repente, lá no lounge, né? Sem dúvida. Estarei todos os dias da feira no lounge dos embaixadores, eu e outras pessoas brilhantes também do setor, para a gente conversar, trocar ideia e fazer trocas importantes aí de especialidades dentro do setor, mercado, negócio. Pode me procurar lá. Maravilha, né? Que legal, né? Então, galera do PG, já que fomos grandemente, né? Nossa, nós estamos muito felizes, uma surpresa. 30 convites. Eu peço para que vocês sigam a nossa página, né, YouTube, compartilhem para que todas as pessoas que são da nossa área de gastronomia também tenham acesso a essas informações que são muito bacanas. Eu vou pedir para que vocês sigam a nossa página e escrevam quero convite @FISPAL. Todos que fizerem os 30 primeiros, também, né? Exatamente. Os 30 primeiros a gente traz aí dentro para vocês, né, na parte da mensagem, o convite, o link para que vocês façam o acesso. Agradeço muito, Jean. Muito legal. Muito felizes com o presente, repete viu? Aí, quero, como que é? Quero convite @FISPAL. Muito bem, marcado aí. Quero convite @FISPAL. É isso aí. Estaremos lá também, muito bom. Lá. Muito bem, Jean. A gente está se aproximando aqui do nosso finalzinho, né? Você tem uma mensagem bacana para passar para o nosso ouvinte e telespectador, porque aqui tá tudo podcast é assim, né? O cara pode ouvir no Spotify, pode, inclusive, já dar o toque para a galera aí nos seguir. Você pode ouvir o nosso podcast no Spotify ou pode nos ver aqui no YouTube também, né?
Então, a galera é telespectador, ouvinte e internauta, né? Tá em todas as telas, tá no telão, tá na telinha, celular. Então, fala pra gente, já, que dica que você tem aí para passar para o nosso amigo que tem um restaurante, um empresário do setor, que você destaca aí pra gente? O que você Olha, eu queria deixar de mensagem para você, que é um operador do setor de restaurantes e que está com a gente aqui hoje, revisite o seu negócio. O mercado mudou, a gastronomia muda, os modelos de negócio mudam, a margem hoje está mais difícil, lembrar que nós estamos gravando em 2023, as margens estão mais difíceis, mas o setor voltou. Eu tenho tráfego de novo, eu tenho gente frequentando, então é um ótimo momento para você revisitar o seu negócio todo. Olha para cardápio, olha para processo, olha para equipamento, olha para tecnologia, olha para como você fideliza o teu cliente. Tenta pensar como você vai tirar ele da casa dele e vai trazer ele para dentro do teu restaurante. Então é um momento, Isis e Érico, de revisitar tudo aquilo que você achava que estava ótimo. Não está mais. Não dá para você manter um modelo eterno. O mercado, ele é vivo, volátil, ele é incerto e ele precisa que você esteja ligado no conteúdo, ligado no movimento, que você revisite tudo aquilo que você achava que era ótimo. Talvez não seja mais ótimo. Você não pode se acomodar, né? Como o Ciro falou na sessão passada, no primeiro podcast da gente, né? Podcast é bom. Vai pro erro de gravação aí. Ele disse, né, que o pior erro é daquele que se acomoda quando a coisa tá tudo bem, né? E aí que é o grande erro. Então, você tem que se provocar sempre, né? Quem não viu o primeiro podcast, tá aí a dica, gente, né? Assista, né? Legal, Jean. Muito obrigado, cara. Valeu mesmo. Pessoal, sempre um prazer. Obrigado, Isis. Obrigado, Érico. Um prazer estar aqui com vocês. Espero que esse conteúdo aqui ajude o setor a prosperar mais ainda. Sim, isso aí. Muito grata, gente. Curta, compartilha, siga os nossos canais, porque a gente tem bastante coisa interessante para entregar. Um abraço. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, Jean. Obrigado. Até logo.